Tecnologia do DNA recombinante, diagnóstico molecular. Uma das técnicas da engenharia genética mais conhecidas nos dias atuais é a do DNA recombinante, também conhecida como clonagem molecular. De uma forma simplificada, essa tecnologia consiste em retirar uma parte específica do DNA e combiná-la com outra parte de um outro material genético, criando assim várias cópias de diferentes combinações genéticas. O desenvolvimento da engenharia genética vem sendo trabalhado desde os anos 60, quando houve as primeiras descobertas. Desde então, as técnicas que utilizam o DNA recombinante tomaram muito mais forças com muito mais aprimorações. Quando pensamos em clonagem, a primeira ideia que vem à cabeça é a ovelha Dolly, caso que ocorreu em 1996. Foi a primeira realização de clonagem de um organismo inteiro. Este processo foi o ápice das mudanças tecnológicas da época, devido ao êxito de se criar um clone partindo de uma célula adulta. A tecnologia da clonagem é realizar uma cópia geneticamente idêntica de um pequeno fragmento de DNA a um organismo completo. Por este motivo, a clonagem molecular é utilizada em vários ambientes como a medicina, ciência, agricultura e na indústria. Diversas áreas optam por utilizar a clonagem molecular devido à sua propensão em expressar genes diversificados, principalmente em bactérias e leveduras, podendo assim obter organismos transgênicos, a terapia gênica para doenças como lúpus e o estudo dos genes e seus produtos. As etapas da clonagem molecular. O DNA recombinante é o método que permite fazer várias cópias idênticas de um pedaço específico de DNA. Isolamento do gene de interesse. O primeiro passo é isolar o fragmento de DNA de interesse para obter o DNA recombinante, de duas origens diferentes. Necessita-se que seja utilizado enzimas de restrição. Essas enzimas são capazes de reconhecer a sequência-alvo de bases nitrogenadas e assim realizam o corte seletivo do fragmento que posteriormente será utilizado. União do gene ao vetor. O fragmento de DNA é inserido em um vetor, molécula de DNA, onde um gene é inserido para construir a molécula de DNA recombinante. Utiliza-se plasmídios, aquelas moléculas de DNA provenientes de bactérias, como vetores para o início do processo de clonagem. São projetados para permitir a inserção de um DNA exógeno com origens de replicação, sendo capazes de se replicar independentemente do cromossomo bacteriano. O fragmento do gene-alvo se une ao vetor, através da DNA ligase, permitindo a formação do plasmídio recombinante contendo o gene de interesse. Essa enzima é responsável por realizar as ligações das lacunas do eixo do DNA. Transformação. As células do hospedeiro copiam o DNA do vetor juntamente com o próprio DNA, criando diversas cópias do DNA inserido. Exemplos de células hospedeiras são as bactérias Escherichia coli, Bacillus subtilis e a levedura Saccharomyces cerevisiae. Este processo se dá quando as células bacterianas captam o DNA do ambiente externo e ocorre quando a molécula de DNA recombinante criada é introduzida no organismo do hospedeiro, podendo assim ser replicada. Este processo também gera uma quantidade elevada de construções recombinantes misturadas, deixando claro que algumas células terão o gene clonado, entretanto, outras células manterão os genes originais. Seleção dos genes recombinantes. O vetor possui um marcador com a capacidade de selecionar as células de interesse que permitem a identificação de moléculas recombinantes. Utiliza-se com maior frequência um marcador de antibiótico. Assim, uma célula hospedeira sem vetor morre quando é exposta. Em contrapartida, o hospedeiro com o vetor sobrevive e possui a habilidade de se multiplicar, pois é resistente. Expressão ou multiplicação dos genes. Após as células com o plasmídio recombinante serem identificadas, podem realizar um crescimento em grande escala, replicando o fragmento de DNA. Neste momento, as bactérias recebem um sinal químico que as instruem a produzir a proteína-alvo.
Essas bactérias são utilizadas como mini fábricas, pois produzem enormes quantidades de proteínas. A proteína de interesse passa pelo processo de purificação, sendo separada do material genético em questão, garantindo que não haja qualquer resquício de impureza, restando assim somente o produto final, como por exemplo a insulina. Aplicações da clonagem de DNA. A clonagem molecular possui inúmeras aplicações e vem ganhando cada vez mais importância nos últimos anos. Entre as possibilidades estão o desenvolvimento de proteínas recombinantes mais seguras, como por exemplo a terapia gênica. Em algumas desordens genéticas, os pacientes não possuem a forma funcional de um gene particular. A terapia tenta fornecer uma cópia normal do gene para as células do corpo do paciente. É utilizada no tratamento de doenças autoimunes. A insulina foi a primeira proteína humana produzida comercialmente utilizando bactérias modificadas por engenharia genética. Hoje, outros hormônios e proteínas humanas estão sendo produzidos. As plantas com inseticidas são economicamente importantes, pois produzem seus próprios inseticidas. A bactéria Bacillus thuringiensis produz naturalmente uma proteína conhecida como toxina Bt, letal para muitos insetos. Degradada rapidamente no ambiente, não é tóxica para humanos e outros animais. Produção de leite. A somatotrofina bovina recombinante é amplamente utilizada nos Estados Unidos para aumentar a produção de leite no gado leiteiro. Anticoagulantes. Ativadores de plasminogênio tecidual ativam a plasmina, enzima que dissolve os trombos, usado no tratamento de derrames, prevenção de coágulos sanguíneos e ataques cardíacos. Hormônio de crescimento humano. A administração deste hormônio durante a infância possibilita a correção da baixa estatura em casos correlacionados com a ausência ou pequena produção do hormônio de crescimento.